Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A cruz é o alimento da humildade. Depois de ter passado alguns dias de privação, em que no máximo se fazia ver como sombra ou um relâmpago, minhas potências as sentia todas adormecidas, de modo que eu mesmo não entendia o que acontecia no meu interior. Neste adormecimento, uma só pena se despertava em meu interior, e era que me parecia que tinha acontecido como a um que, enquanto dorme, perde a vista, ou bem é despojado de todas as suas riquezas, pelo que o miserável não pode nem doer-se, nem defender-se, nem usar algum meio para libertar-se de seus infortúnios. Pobrezinho, que estado tão desastroso se encontra. Mas qual é a causa? O sonho, porque se estivesse acordado, certamente saberia defender-se de suas desventuras. Interessante o que Jesus está fazendo, né? Assim é meu mísero estado. Não me é dado nem sequer dar um gemido, um suspiro, derramar uma lágrima. Uau! Porque perdi de vista aquele que é todo meu amor, todo o meu bem e que forma todo o meu contentamento. Ele está ensinando algo para ela, né? Permitindo esse estado dela, né? Então parece que para que eu não sofra por sua privação, me adormeceu e me deixou-me. Ah, Senhor, acorda-me, tu, a fim de que possa ver minhas misérias e conhecer ao menos do que estou privada. Não, mas esse estado é uma didática de Jesus, né? Ele está ensinando para ela a calar-se, né? Totalmente, né? A esquecer dela, né? Como ela fala, se eu tivesse acordado, eu falaria isso, aquilo. Tipo assim, a calar o eu dela, a calar qualquer reclamação dela, opinião própria, né? Querer se defender, querer reviver, né? O seu eu ali e tal. Como se fosse assim, sabe? Ele deixa ela no estado assim, despojada, assim, que é de razão, né? Tipo, de ter razão de alguma coisa, de ter do que se queixar, né? Para justamente ela ficar no vazio, no nada, né? Entende? Só se importando com ele, né? Então, não é porque ela fez algo de errado, é porque tá ensinando algo para ela mesmo, né? Agora, enquanto eu me encontrava neste estado, às vezes a gente fica no estado assim de letargia, né? Eu tô hoje assim, no estado estranho assim mesmo, sabe? Às vezes parece que você tá meio dormente, né? Você tá adormecido, né? Aí você tem que aceitar tudo, você não tem que ter uma razão para ficar. Ai, eu pequei. Ai, eu tô assim porque eu sou preguiçosa. Ficar se vendo para se doer, né? Porque ela queria se ver para se doer. Eu quero acordar para me ver o que tá acontecendo, né? Jesus, não. Não deixa, não tem nem, eu te deixei de um jeito que não dá nem para você reclamar. Você não tem nem tempo para reclamar do que você tá sentindo, né? De ficar pensando em você, falando de você, né? E do que está acontecendo com você, e das suas impressões, e de como você está se vendo feia, miserável, não merecedora, e blá, 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 blá. Então, ele quer que a gente anule esse nosso. A gente tem isso, né? De ficar se vendo, né? E de ficar. Se nisso eu ainda vejo que eu sou lerda, se eu não mereço. Ai, Senhor, eu sou eu sou muito. Eu esqueço tudo que o Senhor fala. Eu tenho esse problema tal, ele fica falando dos nossos problemas, das nossas dores. Assim, ficar muito na gente mesmo, tentando perceber o que tá ruim, o que tá bom, o que tá confortável, o que tá favorável, o que tá desfavorável. Ai, se eu me sinto tão feia diante do Ti, eu não sinto merecedora, eu não sou merecedora de estar aqui nesse grupo, de estar estudando a Divina Vontade.
E todo esse negócio, né, que a gente acha que é bonito, é humildade, né? Ficar nisso, né? E Jesus quer, cala, cala-te, né? Cala-te de tudo isso aí, né? Não tenha tempo, né, para você ficar ali, né, se girando em você mesma, né? O seu estado de merecimento ou não merecimento, né? Então, é aceitar, sabe, tudo que nos acontece, né? E até quando vem uns estados de ânimo estranho, aceita, né? Como foi falado na live, né? Aceita o silêncio, né? Que o Senhor te quer naquele momento vivendo aquilo. Então não fica assim, revirando, não, sabe? Se buscando, não. Ai, Jesus não tá falando comigo. Ele tem alguma coisa errada. Pior que eu não tô conseguindo nem ver, né? Eu não tô conseguindo nem ver. Eu queria entender por que que eu tô assim, mas assim, às vezes é um medo, uma culpa, uma dúvida, né? Jesus aceita, aceita que eu quero esse tipo de reparação hoje em você, né? Ah, mas eu tô no estado de sonolência, aceita, entendeu? Nossa, hoje eu tô com muita dor, aceita, né? Ah, hoje eu tô recebendo muitas luzes, aceita. Eu não tô recebendo luz nenhuma, minha cabeça parece que tá um oca, vazia. Aceita, aceita também, porque tudo é a casa tem que ficar como ele deseja. E a gente é uma massa de modelar nas mãos dele, né? E para cada um ele quer algo, né? Às vezes ele quer o de um, ele quer uma reparação tal, de outra tal. O que importa é eu satisfazer a ele, né? As necessidades de Jesus, não as nossas. Das nossas ele cuida, né? Ele cuida daquilo que nós precisamos, né? Então, ele vai falar aqui, né? Ela querendo acordar, né? Para poder falar besteira às vezes, né? Aí Jesus nem deixou. Agora, enquanto me encontrava nesse estado, de dentro de mim ouvi o bendito Jesus que se lamentava continuamente. Isso é forte, né? Ela ouviu Jesus dentro de si, dentro dela, né? Chorando, gemendo, sofrendo, falando. Então, se ela não calar isso nela, ela vai prestar atenção em Jesus. Ele tá fazendo uma dinâmica aqui, né? Que é para ela se concentrar nele, né? Não nela. Calar esse eu dela, né? Para que ela possa ali estar ali para ele, né? A mesma coisa é para nós também. Então, e Jesus está ali fazendo um ato ali, né? Até permitiu isso nela, e está fazendo um ato ali, né? Então, esses lamentos feriram meus ouvidos, e despertando um pouco me disse: meu só e único bem. A Luísa, né? Falando que sofreu muito, ver Jesus dentro dela sofrendo. Meu só e único bem, por teus lamentos advirto o estado tão sofredor no qual te encontras. Isto te sucede porque queres sofrer só, e não queres me fazer partícipe de tuas penas. É mais, para não me teres na sua companhia, fizeste-me adormecer e deixaste-me sem me fazer entender mais nada. Não, gente, sempre vai estar em companhia com Jesus, sofrendo ou não. Porque você está aceitando a vontade dele como ele dispõe, você está fazendo companhia para ele, porque você é uma alma rendida, né? Uma alma que não faz guerra com a vontade dele, uma alma pacífica, né? Que aceita tudo, né? E que dá para ele o que ele quer. Se naquele momento ele quer tirar de você isso, te deixar assim, pensei que você está sem energia, ótimo. Se no dia ele quiser te usar de você de outra forma, ótimo. Então você faz companhia junto com unida à vontade de Deus, aceitando a vontade dele, né? Junta com ele, concordando com ele, sem arrumar encrenca e confusão com ele por causa disso, né? Então, fizeste-me adormecer, fizeste-me adormecer e deixaste-me sem me fazer entender mais nada. Entendo o porquê de tudo isto, para estar mais livre para punir, mas tem compaixão de mim, pois sem ti estou cega, e tem compaixão de ti, porque é sempre bom, em todas as circunstâncias, ter quem te faça companhia, e te console e que de algum modo diminua a tua ira. Porque por agora estás firme em mandar açoites, mas quando vires as tuas imagens, a perecer da miséria, lamentarás mais do que agora, e talvez me diga: ah, se tu te tivesses empenhado mais
em aplacar-me, se tivesses tomado sobre ti as penas das criaturas, não veria tão destroçados os meus próprios membros. Não é verdade, meu pacientíssimo Jesus? Ah, Jesus, deixa-te sofrer um pouco e deixa-me sofrer em teu lugar. Ela sabe falar com ele, né? Vamos lá. Então, enquanto isso dizia, ele se lamentava continuamente, quase no ato de querer ser compadecido e aliviado. Mas queria que ele arrancasse quase por força esse mesmo alívio. Pelo que depois de meus rogos, estendeu em meu interior suas mãos e pés cravados e me participou um pouco de suas penas. Depois disso, dando um pouco de trégua a seus lamentos, me disse: Minha filha, são tristes os tempos que a isto me obrigam. Então, você viu que não foi fácil arrancar de Jesus, porque, né, um pouco dela sofrer para apaziguar. Foi difícil, hein? E olha que ela rogou muito bem rogado, né? Porque ela apelou pela parte que toca a ele, né? Ela é boba, né? E ele que, né, pede isso, né, dela, senão ele não mostraria ser assim para ela, né? É justamente porque naquele momento realmente ele estava já falando com ela e desejando, né, que ela sofresse, né? Mas assim, você vê que foi com muita luta, né? Por quê? Por causa do estado que está o homem, por causa de quanto que ele está ofendendo a Deus, né? Então, ele vai falar, são tristes os tempos que a isto me obrigam, porque os homens se fortaleceram e sobreviveceram tanto, então, até nos castigos, né, vão ficando, ele cada vez mais, eles se firmam no mal, né? Que cada um acredita ser Deus para si mesmo, isso é muito grave. É o eu poderoso reinando nesses tempos, né? Lá no tempo dela e agora, então, o que mais você vai ver é o eu, e até de pessoas assim que se dizem cristãs, lá no fundo vocês veem uma campanha de ego também, de eu para lá, eu para cá, eu santa, eu linda, maravilhosa, eu me vendo perfeita, e cadê Deus? Cadê amor por Deus? Cadê a humildade verdadeira? Não tem. Tem uma propaganda de si mesma, as pessoas estão vendendo uma imagem de santidade, rotulando com suas fotinhas bonitinhas lá, né? E falando, olha, quem quiser participa da minha equipe aqui, que eu tô formando pessoas assim, assim, assado. Então, assim, se fazendo de deusa, né? Né? Então é muito complicado. A gente tá vendo o ser humano assim, nesse endeusamento, né? De si, buscando servir a si mesmo, suas próprias paixões, prazeres, e cada vez mais buscando mais e meios de satisfazer a si mesmo, né? Então, eles mesmos querendo ser Deus de si mesmo, dizendo o que é bom, o que é ruim, né? E vivendo para si mesmo. Então, é um momento muito complicado. Que a gente vê essa palavra se cumprindo e essa dor de Jesus tá aí, né? Escancarado, né? Em que o ser humano não se preocupa com aquilo que é eterno, com Deus, com os valores corretos, mas é cada um por si buscando se servir e os meios, as mídias, trabalhando para esse propósito 24 horas, né? Fazendo esse serviço do eu, né? Então, o ser humano cada vez mais atolado nesse mundo, né? Então, é muito triste, é muito difícil. E, e quando vem as cruzes, muitas vezes, em vez de produzir uma humilhação, a humildade, ele se ensoberbece e culpa Deus, né? Por aquele sofrimento e busca mais meios ainda de se escapar do sofrimento, ou seja, de servir a si mesmo, né? Então, assim, é muito complicado, né? O ser humano tá difícil, não, são filhos muito rebeldes, né? Então, e se eu não ponho mão nos flagelos, fariam dano às suas almas. Então, não tem como deixar de mandar os castigos, né? Por causa que é para tocar a pele mesmo, para ver se através daquela cruz, essas almas, né, elas possam, através daquele desapontamento, elas possam se voltar para Deus. É muito importante, né? O sofrimento barrar a pessoa que está naquele caminho.
Às vezes eu falo umas coisas que eu não sei se é, eu fico assim, falo, é porque eu vi uns vídeos que me machucou tanto, mas doeu tanto, tanto, desses pedófilos, né? Doeu tanto, tantos casos de abuso, né? Eu fiquei assim, vamos caprichar no castigo. Eu fiquei falando assim, sabe? Vamos mandar mais, vamos inventar mais coisa. Vamos criar umas coisas melhor, que possa resolver mais, de uma forma mais benéfica. Faz da ferida lá, Senhor, no local do pecado. Se eles estão usando esse órgão para o pecado, faz cair. Eu fui falando tanta coisa. Eu fiquei sofrendo tanto, tanto. Eu fiquei rezando, pedindo. Eu não pedi para não mandar, né? O castigo. Eu pedi para mandar logo, para frear eles, né? Dá uma confusão na cabeça deles, né? Senhor Jesus, vamos fazer alguma coisa. Pode criar aí, pode inventar. Eu sei que não é o Senhor que suja as suas mãos, mas então se tiver que usar dos demônios, seus ministros lá, da justiça lá, usa, não tem problema, eu não importo. Vamos pôr doença aí. Não, a gente fica tão assim, sabe? Porque, mas no fundo, o que que faz a gente falar isso? Amor, né? Porque a gente não sabe o buraco que estão caminhando, né? E quer que eles saiam, né? E a gente sabe que a cruz é boa, né? A cruz, ela fala que serve de rédea ao cavalo, né? Para o cavalo não cair no buraco, né? Então é melhor eles sofrerem na própria carne aqui do que perderem suas almas, né? Entendeu? Então você fica pensando, não, mas se lá é o lugar que tá provocando, que é o meio, né? Pro pecado, então tem que cortar lá, tem que paralisar lá, né? Tem que frear lá, né? E aí eu fiquei falando tudo que veio na minha cabeça. Eu creio que é tudo reparação mesmo, a confusão que eu fiquei. Porque eu estava sofrendo muito, né? Muito. E era Jesus, né? Então, é diferente, né? Eu não sinto que eu fico muito igual a Luísa, né? E nem adianta me comparar com ela. Para cada um é diferente, né? A misericórdia que eu tenho pelas pessoas me faz eu pedir o reino logo. E vai para o reino vir, eu sei que tem que ter muito flagelo, tem que ter purificação, tem que ter tribulação. Então eu não me importo de querer isso, né? Então é diferente o meu comportamento do da Luísa, né? Por mais assim, cada um, sou cada um. Naquele momento a Luísa era a pessoa perfeita para isso, né? E cada um, Deus tira uma reparação no tempo certo, cada um tá no seu tempo certo, né? E para cada um, Deus tira um tipo de reparação, né? De repente, um só vai chorar, né? Vendo a notícia e se compadecer dessa forma. Só que eu acabo falando, manda flagelo, Senhor, manda flagelo, né? Então, porque só a cruz é o alimento da humildade, porque aí humilha a pessoa, né? Porque faz a pessoa ver o próprio nada. Porque enquanto tá conseguindo tudo, tá tudo fácil, ela fica se sentindo uma deusa, né? Poderosa, né? E ela não vê, ela fica naquele egoísmo, né? Mas quando vem a cruz, sabe, vem um choque de realidade, né? Ele fala no livro do céu que a cruz ela produz um tédio, né? Pela vida, né? Um tédio, um aborrecimento por si mesmo. Porque quando vê aquele sofrimento, se ela, né, por exemplo, a pessoa fica muito doente, com câncer, e perde toda aquela energia que antes ela só usava para o pecado, para as baladas, para a prostituição. Se vem um câncer, acabou aquilo perde o sentido na hora, né? Então aquilo produz uma dor, um tédio, um aborrecimento, né? Então assim, e a humildade é a verdade, né? Porque a pessoa vai ver, quem sou eu mesma? Eu sou nada. Eu posso morrer a qualquer momento, né? Quem diz que eu que sou dona da minha vida, né? Quem diz isso que tá no meu controle as coisas, né? Então assim, ela vai revelar a verdade para a pessoa. A cruz mostra a realidade, a cruz arranca máscaras, né? E faz a pessoa voltar para o seu próprio vazio, né? É uma coisa assim muito grande, né? Muito importante o trabalho da cruz, né? Então, você sabe que é um bem. Então,
Se eu não fizesse isso, eu mesmo lhes faria faltar, né, o meio para humilhá-los e rendê-los à sua estranha loucura. Então, é uma ajuda, a cruz é um meio, e seria um desserviço, né? Que Deus não faz isso, né? Deus ama demais a gente. Seria deixar de nos amar, seria deixar de cuidar, de nos dar os meios, as ferramentas para que a gente possa ver essa verdade, né? Receber essas luzes, né? E render de sua loucura, sabe? Porque é aí que a ficha cai, né? Ah, muito importante o que a cruz faz na pessoa, né? Transformação que pode, né, realizar no ser humano, né? Até que fala que a cruz enxerta a divindade, né? Então, ainda que a maior parte me ofendam mais, mesmo assim, ele sempre joga, né, Deus, ele sempre trabalha, né, para aquilo que é mais benéfico, né? Pode fazer as contas aí que for, né? A proporção que for aí, mas ainda assim é mais vantajoso mandar a cruz. Você fala assim, mas Senhor, o senhor não acha que se mandar a cruz, pode uns 80, 90% se perder, né? Você não acha que é mais prejuízo do que vantagem? Não, certamente. A cruz sempre vai ter os réprobos, né? Porque vai definir os justos dos réprobos. Mas também isso é importante, porque é o momento para o homem decidir, né? Porque Deus quer a verdade, né? Deus quer que o homem se volte para Deus com a sua liberdade, mas tem que ser realidade, não pode ser simplesmente uma obrigação, um medo. Tem que ser amor verdadeiro. A pessoa não vai conseguir mentir, né? Tem que ser um amor verdadeiro. Então, ela trabalha para separar o joio do trigo também, né? Então, ela trabalha para o bem. Então, é bom até nisso. Ah, mas o senhor não acha que uns vão ficar com muita raiva do castigo, né? Uns vão blasfemar. Mas Deus já viu lá no coração deles que eles iam estar fechados, né? Deus já viu isso, né? Deus já viu que eles não, se Deus não querem o amor de Deus. Porque se Deus também mantém eles, eles não querem as leis, não querem a palavra de Deus. É, eles não querem, entendeu? Eles querem que Deus mude, né? Para ficar na medida deles. E não, isso não vai acontecer, né? Entendeu? Então, ele já sabe, né? E ele sabe o tipo de cruz para mandar para cada um. Ele sabe o peso e a medida, né? Direito, né? Ele sabe, né? Então já tá tudo contabilizado. Aí vê, não, mas vale a pena. Sempre tem os apesar, né? Sempre tem o Judas, né? E fala que, acho que em cada um João tem 7 Judas, eu não sei, eu acho que já falou isso na Valtota. Sempre terão Judas, sim, vão ter os Judas, vão ter, né, aqueles de coração duro, obstinados, mas ainda a maior parte é importante, né? Então, ainda que a maior parte me ofenda mais, né, ele falou a maior parte me ofenda mais, mas eu faço como pai, olha só. Ele falou que ainda que a maior parte ofenda mais, então a maior parte mesmo, realmente, então, 70% aí pode não realmente ofender mais ainda. Vem o sofrimento e vão blasfemar, vão se atolar no pecado. Ah, eu já estou arruinado mesmo, então vou pecar mais ainda. Sim, mas ainda assim, eles, quando eles estiver no juízo particular, eles vão ver que Deus amou eles, que Deus não deixou de. Senão eles podem questionar, mas o senhor não fez nada para me frear, o senhor não me deu nenhuma luz, o senhor não me ajudou, o senhor me deixou eu ir. Eu falei assim, não. Eu coloquei essa e permiti essa realidade, essa, que era para você aprender, mas entendeu? Então eles vão saber a verdade. Então, mas eu faço como um pai que reparte a todos o pão para alimentá-los. Então não tem ninguém que não receba desse pão da cruz, né? Que alguns filhos não queiram tomar, mas sim que se sirvam dele para atirá-lo na cara do pai. Que culpa tem disso o pobre pai? Então, que culpa tem o próprio pai? É o próprio filho o culpado, né? Assim sou eu, por isso compadece-me minhas aflições. Então, assim,
ele fala a maior parte, me ofendam mais, né? Mas sabe por quê? Deus não vai deixar ele joga para salvar as almas, né? Ele joga para salvar as almas. Ele até fala no trecho do livro do céu sobre o jogo dele ser um jogo de azar, porque às vezes ele está sempre arriscando na terra, como se estivesse se arriscando, em que algumas pessoas não vão entender mesmo, né? Não vão aceitar. Mas ainda assim, pode ser a maior parte. Por isso que ele falou que deixa as 99 e vai atrás de uma. Ele não vai deixar de investir naquela uma ali, né? Porque que é qualidade, né? É quantidade, é qualidade, né? Então, ele não vai deixar. Então, ele pensa diferente da gente, né? A gente pensa no quantitativo, né? Então, na minha opinião, se vai ser ruim para a maioria, então não manda cruz. Não, ele vai pensar naquele um lá que vai se salvar. Ele vai pensar assim, né? Como aquele que falou do bom pastor, que vai atrás de uma ovelha, não tem problema ser uma. Então, assim, ele não vai perder ninguém. Da parte dele, ele vai fazer de tudo, né? Dito isso, desapareceu, deixando-me meio acordada e meio adormecida, não sabendo eu mesma nem se devo acordar perfeitamente, nem se devo dormir outra vez. Engraçado. A alma deve reconhecer-se em Jesus, não em si mesma. Então, continuo adormecida. Esta manhã, por poucos minutos, me encontrei acordada e compreendia meu estado miserável. Senti a amargura da privação de meu sumo e único bem. Apenas pude derramar 2 lágrimas lhe dizendo, tá vendo? Ela acorda para se olhar. Jesus estava ensinando algo lá em cima para ela e aqui ele vai explicar por quê, ó. Porque ó, para você ver, ela acordou para se ver. Ela acordou para compreender, né? Para ficar ali, ó. Meu sempre bom Jesus, como é que não vem? Estas são coisas que não se fazem. Tá vendo? É ferir uma alma de ti e depois deixá-la. E além disso, para não lhe dar a conhecer o que faz, deixa aí em poder do sonho. Então ela fica parecendo vindo assim, ó, que maldade de Jesus, sacanagem. De propósito, ele me pôs para dormir, para castigar, né? Nossa, meu Deus do céu, isso não é uma coisa que se faz, né? Que judiação. Então ela acordou para olhar para ela, né? Ah, venha, não me faça esperar tanto. Enquanto isso, os desatinos mais disse, em um instante veio e me transportou para fora de mim mesma. E como eu queria lhe dizer meu pobre estado, Jesus, impondo-me silêncio, me disse, tá vendo? Que aqui lá em cima, a didática toda era para isso, era para mostrar para ela, porque ela não tinha que ficar prestando atenção nela mesma, né? Tipo assim, se vendo sem Jesus, né? Porque se reconhecer em si mesmo é você ver você, né? Ali sozinho, né? Isso é um perigo, né? Ver você com seus problemas ali, querer ficar nos seus problemas, ver você sozinho resolvendo as coisas. É... Não, você tem que se reconhecer só em Jesus, dentro do que Jesus fez, na finalidade para a qual ele fez, né? Tudo. É reconhecer-se em Jesus, não fora dele mais, né? Então, minha filha, o que eu quero de ti é que não te reconheças mais em ti mesma, senão que te reconheça somente em mim. Assim que de ti não te recordarás mais, nem terás mais reconhecimento de ti, senão te lembrarás de mim e te desconhecendo a ti mesma, adquirirás só meu reconhecimento. E à medida que te esqueceres e te destruires a ti mesma, assim avançarás em meu conhecimento e te reconhecerás somente em mim. Então acabou a nossa vida velha, né? Eu entendi assim, que não existe mais a Ruth, não existe mais você pode pensar, né? Sozinha, né? Com os seus problemas que ela acha que é ela que resolve, é, vendo-se sozinha, fazendo coisas para si mesma e prestando atenção se está feliz, se está triste, se está amarga e reconhecer, ai Jesus, olha como eu sou ainda feia, eu fico triste.
Ai, Jesus, hoje eu tô assim, no estado de letargia. Olha como eu sou preguiçosa, olha como é que eu sou feio. Ficar se procurando ali, se vendo culpa, né? Vendo você fazendo alguma coisa de errado. E pensando ali em você, no que te falaram, nos seus problemas sozinho, em tudo que você tem que resolver. E ficar ali, meu Deus, como que eu resolvo esse problema? Deixa eu ver, como que eu faço, eu. Ah, não sei o quê. Ai, não gostei do que a pessoa falou de mim, ficar ali, nossa, aquela coisa toda, se buscando, se rebuscando, né? Vendo ali você, e aí quando você vai falar na meditação, você fica, ai, gente, eu ainda sou lerda, eu ainda sou besta, eu ainda tenho muita dificuldade para falar, eu sou muito tímida, eu percebo que eu ainda sou muito tímida, eu percebo que eu ainda sinto mal-estar, dor, tem coisa que eu não aceito, eu percebi que aconteceu isso, e eu fiquei numa dor terrível. E se reconhecer a ti mesma. Você tá pondo um termômetro ali, né, em você e vendo o grau, né? Nossa, hoje não tá legal. Eu. Ai, gente, parece que eu nunca vou conseguir. Nunca vou conseguir. Eu, não sei o quê. Agora só tem Jesus. É Jesus que vive em você. Então é Jesus que vê em você. É você vendo, é Jesus vendo. Não é você mais vendo e você falar: ai, gente, joguei de novo. A mulher passou na minha frente com a roupa curta. E eu falei: meu Deus, que indecência, que horror. Ai, gente, eu julgo demais as pessoas ainda. Eu olho demais para elas. É Jesus que olhou e que julgou e que viu que era um horror mesmo a roupa dela. Se não se reconhece mais, você tem que assumir que é Jesus em você. Você não se reconhece mais. E se eu falar brava? Jesus falou bravo. Não, mas Jesus não fala com essas palavras, tá? Mas o sentido, né? Como foi falado na live, a intenção, é amor, é ordem, não é? Então ele é isso. Ele é a verdade, ele é a clareza, ele é a realidade. A forma que vai sair, que vai se expressar isso, é o canal com a sua miséria, pequenez e debilidade, o sotaque, cultura, enfim, modos, costumes. O importante é que a mensagem está ali, a substância, o essencial é Jesus. É Ele que está movendo, né? Mas você não vai te transformar numa coisa estranha, que do nada você vai ficar uma erudita, uma pessoa assim que totalmente, todo mundo até vai achar estranho. Por que que ela tá falando desse jeito? Todo mundo sabe quem ela é, aquela pessoa ali que mora na casa tal, no bairro tal, filho de não sei quem. Por que que ela tá agindo assim, né? Você não vai virar uma coisa até estranha e causar até um escândalo, né? Talvez você vai ser a pessoa comum, normal, mas você sabe que não é você vivendo, é Jesus. Então, assim, até das suas coisas, né? É Ele que cuida, né? Ele que sabe de todas as coisas, né? Entendeu? É muito importante isso, né? A gente esquecer da gente, né? Porque a gente tem o trecho que a Luísa fala assim: como que eu vou esquecer de mim se eu tô em mim, né? Eu me sinto, né? Eu tô sentindo, eu tenho sentimentos, eu tenho pensamentos o tempo todo. Se eu estivesse falando de um objeto fora, é muito fácil. Se Jesus pegar um copo aqui, que eu tô com um copo na mão aqui, e falar assim: "Ó, esse copo aqui, esquece dele, Ruth." Eu pego ele agora e jogo dentro da lata de lixo, mando lá embora. Esqueci. Mas eu não posso jogar eu fora, né? Como que eu vou jogar eu fora, né? Se eu tô existindo, querendo ou não, eu tô existindo. Não tem como eu apagar minha existência, né? Não é isso que tá falando, não é nulidade. Ele não tá te anulando. Até porque você é o canal dele, que ele vê, que ele se comunica, que ele age, entendeu? É só que as suas interpretações, né? Em que você está se vendo sozinha ali, em que você está incomodada porque em você Deus permitiu um sentimento, um estado de ânimo, uma pequenez, você fala de um jeito estranho, né? Você fala uma coisa para alguém e parece que soou não virtuoso, e você fica pensando, ai, eu ainda tô falhando nisso, ai, eu ainda não tô bonita nisso, eu queria estar bonita nisso, ai, nossa, eu não tô bonita, ai, meu Deus do céu, sabe? E você fica sempre lembrando para Jesus de você, que você é miserável, eu sei.
Porque foi o que te fiz. Pra que você fica? Deixa eu olhar pra você. Falei, deixa eu olho pra você. E quando eu quiser te recordar de alguma coisa e te trabalhar algo na sua alma, eu vou te mostrar, né? Vou proporcionar ali. Não é você que dá a iniciativa, é Jesus, sabe? E quando tiver algo também na nossa vida, ele cuida, tá? Ele te instrui, ele te dá as coordenadas. Você não precisa ficar desesperado, né? Igual eu tô com dificuldade com a alimentação da menina, mas ele me dá a luz, né? Ele me dá as ajudas, né? Ele cuida, né? Igual, por exemplo, eu tô no trabalho em casa para ajudar meu marido. A gente ainda está discutindo sobre isso, se eu vou continuar ou não as aulas, porque precisa dedicar muito à alimentação da menina, porque o médico falou que tá devagar demais, né? Tal, mas assim, pus na mão de Deus, né? Porque a minha intenção de trabalhar é para ajudar meu marido, não tem intenção de eu ter dinheiro para mim, para nada. É ajudar meu marido, né? Ajudar em casa, é uma ordem, né? A ordem é as dificuldades e tal. Pus na mão dele, falei assim, eu não sei, o meu marido tá falando que tá difícil, tá apertado. Aí eu falei, né? Aí hoje uma pessoa manda mensagem pra mim, eu falei assim, ó, entreguei na mão dele, né? Eu não fiquei ali, sabe, sofrendo, me debruçando, desesperada. Porque é aquilo, né? Vem os problemas, mas não entra dentro de nós, né? Fica fora, né? Você sabe que você reconhece que tem um problema ali. Você reconhece, você é vivo. Você tá na Terra. Dinheiro é uma realidade, né? Problema financeiro, conta para pagar é uma realidade. Então não tem como, querendo ou não, né? Você tem um momento ali, mas você não fica assim, desesperado. Aí, o senhor sabe de todas as coisas, o senhor sabe o que é melhor. Tá, rezei, né? Aí hoje uma mulher entra em contato comigo querendo, né, aula, né, pro menino dela. Então assim, ele que cuida, ele que manda, ele que provê, né? Então assim, ele cuida de nós. A gente vive às custas dele. Ele fala: "Eu me dou todo a quem se dá todo a mim", né? Então ele que vai lembrar o que você precisa, tá? Aí de repente quer purificar uma coisa em você. Então ele vai permitir circunstâncias porque ele quer trabalhar aquilo em você. Então, ele que vai recordar, não é você. Não tô falando que não tem nada a ver, assim, você vê assim, ó, eu preciso tomar um banho, tô recordando de mim? Não, minha filha, é Jesus em você querendo tomar banho, é isso que tá o problema nosso. Que às vezes a gente não separa-se de Jesus, né? É parar de se ver sozinha e perceber que é Ele e você vivendo esses atos, e são atos, né? Então, ele que tá ali recordando, entendeu? Não é você, né? Tipo assim, ele que tá vivendo em você. Então, olha, eu estou sujo, eu preciso tomar um banho. Tá certo, é ordem, é a vontade dele. É ele e você fazendo aquilo. Então, você não mais negar isso, né? Não se ver sozinha. Ai, será que foi minha vontade humana que eu quis tomar banho agora? Será que é minha vontade humana que eu fiquei preocupada com esse problema e perguntei para Jesus, entreguei para Jesus? É ele, né? Não veja você vivendo com a sua vontade humana, porque a gente custa abrir mão disso, a gente fica se vendo, a gente fica vendo mais. Às vezes a gente fica bravo, né? Com a pessoa que vê só demônio e não vê Deus, mas às vezes a gente só vê vontade humana também, não larga dela, né? Entendeu? E não vê Jesus acima de você, né? Com as suas pequenez e misérias está Jesus, maior que tudo isso, né? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma, e dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. A cruz é o alimento da humildade. Depois de ter passado alguns dias de privação,
em que no máximo se fazia ver como sombra, como um relâmpago. As minhas potências as sentia todas adormecidas, de modo que eu mesma não entendia o que acontecia em meu interior. Nesse adormecimento, uma só pena se despertava em meu interior, e era que me parecia que tinha acontecido como a um que, enquanto dorme, perde a vista, ou bem, é despojado de todas suas riquezas, pelo que o miserável não pode nem doer-se, nem defender-se, nem usar algum meio para libertar-se de seus infortúnios. Pobrezinho, em que estado tão desastroso se encontra? Mas qual é a causa? O sonho. Porque se estivesse acordado, certamente saberia defender-se de suas desventuras. Assim é meu mísero estado. Não me é dado nem sequer dar um gemido, um suspiro, derramar uma lágrima, porque perdi de vista aquele que é todo o meu amor, todo o meu bem e que forma todo o meu contentamento. Parece que para que eu não sofra por sua privação, me adormeceu e me deixou-me. Senhor, acorda-me tu, a fim de que possa ver minhas misérias e conhecer ao menos do que estou privada. Agora, enquanto me encontrava nesse estado, de dentro de mim ouvi o bendito Jesus que se lamentava continuamente. Esses lamentos feriram meus ouvidos e, despertando um pouco, disse: Meu só e único bem, por teus lamentos, advirto o estado tão sofredor no qual te encontras. Isto te sucede porque queres sofrer só, e não queres me fazer partícipe de tuas penas. Nossa. Cadê? É mais. Para não me teres na tua companhia, fizeste-me adormecer e deixaste-me sem me fazer entender mais nada. Entendo o porquê de tudo isto, para estar mais livre para punir, mas tem compaixão de mim, pois sem ti estou cega, e tem compaixão de ti, porque é sempre bom em todas as circunstâncias ter quem te faça companhia, que te console e que de algum modo diminua a tua ira, porque por agora estás firme em mandar açoites. Mas quando vires as tuas imagens a perecer da miséria, lamentarás mais do que agora. E talvez me digas: se tu tivesses empenhado mais em aplacar-me, se tivesses tomado sobre ti as penas das criaturas, não veria tão destroçados os meus próprios membros. Não é verdade, meu pacientíssimo Jesus? Jesus, Jesus, deixa-te sofrer um pouco e deixa-me sofrer em teu lugar. Enquanto isso dizia, ele se lamentava continuamente, quase no ato de querer ser compadecido e aliviado. Mas queria que lhe arrancasse, quase por força, este mesmo alívio, pelo que depois de meus rogos estendeu em meu interior suas mãos e pés cravados, e me participou um pouco suas penas. Depois disto, dando um pouco de trégua a seus lamentos, me disse: Minha filha, são os tristes tempos que a isto me obrigam, porque os homens se fortaleceram e ensoberbecidos tanto, né? Que cada um acredita ser Deus para si mesmo. E se eu não ponho mão nos flagelos, fariam dano às suas almas, né? Então, porque só a cruz é o alimento da humildade, né?
Então, se eu não fizesse isso, eu mesmo lhes faria falta, né? Faltar o meio para humilhá-los e rendê-los de sua estranha loucura. Então, meu Deus do céu. O homem, né, se ensoberbeceu tanto que cada um acredita ser Deus para si mesmo. Gente do céu, é verdade, assim. A soberba humana, né, é uma coisa muito séria, assim. A gente percebe, né, como as pessoas gostam de serem bajuladas, como gostam de receberem elogios, de receberem atos de serviço, de, de receberem, né, para si coisas, bens, mas que não gostam de doar, né? Não se doam, não querem doar, né? São totalmente assim egoístas, né? Meu Deus do céu, é uma coisa absurda mesmo. Hoje, de uma forma bem escancarada, né? Foi uma moça lá, chegou com a mãe dela, né? E eu nunca vi uma mulher, gente, tão, assim, tão soberba mesmo como aquela moça. Eu nunca tinha visto uma pessoa tão soberba quanto ela. E aí, a mãe dela perguntou pra mim: tem água aí? Aí eu disse: tem. Aí ela falou assim: pronto. Ela, e apontou pra filha, ela quer água. Aí eu fui buscar água, né? Busquei o copo, a garrafa. E nisso a menina, a filha da mulher, né? Tava sentada bem à porta, gente. Do céu, meu Deus do céu. Mas ela tava muito brava e falando assim de uma forma bem grosseira, né, com a mãe dela, com o irmão dela, falando de forma bem grosseira mesmo assim. Aí eu dei o copo pra ela, botei a água, ela nem falou comigo, tá? Ela nem falou comigo. E aí, né, como se eu tivesse obrigação de dar água a ela, né, de servir ela, meu Deus do céu. Sério, gente, eu nunca vi uma pessoa tão soberba assim, não. Aí eu me afastei um pouco, né, e nisso ela tratando a mãe dela super mal, né? E tratando a filhinha dela também, um bebezinho, tratando super mal. Meu Deus, eu fiquei com uma dó tão grande daquela criança. Meu Deus do céu, eu fiquei assim, pensando, né? Que desagradável, né? Conviver com uma pessoa assim. Que desagradável. Eu fiquei olhando assim pra mãe dela, eu disse, meu Deus do céu, que leva a pessoa a, a ter uma filha desse jeito, né? Tipo assim, meu Deus do céu, o que foi que essa mulher errou, né? Ela errou onde, pelo amor de Deus? Porque dava pra ver claramente que a mãe dela não era desse jeito. É a mãe dela muito mais pacífica, muito mais, né? Talvez por isso que a filha se tornou tão grosseira, tão rude, né? Porque a mãe talvez não soube dar umas palmadinhas, né? Quando era necessário. Não sei. Mas eu fiquei assim, chocada com essa menina. Eu fiquei chocada. Eu nunca tinha visto uma pessoa desse jeito, não. Nunca, assim, escancarado desse jeito, gente, eu nunca tinha visto. Aí eu me afastei dela, né? E aí ela virou pra mim e disse: eu quero mais. E ela falou assim, sabe, com imposição, uma certa imposição. Aí eu fui, dei água pra ela, né? E ela nem olhava na minha cara, gente. Ela nem olhou na minha cara, né? Entendeu? Aí, daqui a pouco, né? O irmão dela foi, pegou, né? A água comigo. O irmão dela é uma criança, tá, gente? Ele foi lá e pediu por favor, né? O irmão dela devia ter uns 8 anos.
E o irmão dela foi lá e pediu, por favor, para colocar água para ele, agradeceu. Uma criança, tá? Uma criança. Eu não sei, gente, eu não sei como é que alguém pode ser desse jeito, né? Eu fiquei muito surpresa com a atitude dessa mulher, muito surpresa, né? Então, assim, o que que faz baixar a bola do ser humano, né? A cruz. A cruz. Então, essa mulher, com toda a pompa dela, com toda essa, né? Com tudo isso aí dela, gente, né? Por incrível que pareça, né? Eu sei dessa informação porque é a mãe dela que falou. Mas ela chegou, né, a tomar um supapo do marido, como fala a história, né? Que ela tipo assim, deslocou a mão, sabe? O marido fez alguma coisa com ela, eu não lembro mais o que que é, o que que foi que o marido dela fez com ela, mas ela deslocou a mão, tá? Precisou, foi parar no hospital, precisou ir no hospital, tá? Essa mulher aí. Então, assim, são flagelos, né? Deus permite, imagine uma pessoa que é assim, arrogante com todo mundo, entendeu? Que não reconhece o bem, que não reconhece a bondade. Imagina que essa pessoa, ela tem tudo do bom e do melhor. Que nunca nada, né, acontece de ruim na vida dessa pessoa. Meu Deus do céu. Ia ser pior, essa mulher ia ser muito pior. Imagina quanto que ela ia pisar nas pessoas. Imagina quanto que ela ia pisar, até no marido dela mesmo ela ia pisar, né? Então, meu Deus, de verdade, assim, são os erros das pessoas que levam elas a terem essa vida de merda, de lixo? Com certeza. Mas a gente vê, assim, que a justiça equilibra. Olha a qualidade dessa mulher, gente. Pelo amor de Deus, eu fiquei pensando, né? Eu fiquei ali 5 minutos, eu acho, estourando na presença daquela mulher e fiquei incomodada. Imagina você passar a vida ao lado dessa mulher, você viver com ela todo dia. O inferno que é. É um inferno que é, a mulher acha que tem direito a alguma coisa, tu agradece, é que, gente do céu, que arrogante, que fala com a mãe de qualquer jeito. Meu Deus do céu, né? Eu não fui criada desse jeito, falando com a minha mãe de qualquer jeito, não. Minha mãe, meu pai, né, assim, eles nos ensinaram, né, que o pai e a mãe são figuras sagradas, né? Então, a gente pedia bênção pro pai, bênção pra mãe, né? Não era desse jeito, não era assim. Então, a gente vai percebendo como a justiça equilibra as coisas, né? Então, quem honra o pai, quem honra a mãe, né, fala a Sagrada Escritura, que é uma pessoa que vai ter a vida abençoada, né? Que vai ter a vida abençoada, gente, mas porque são pessoas, né, que carregam, assim, uma, uma dignidade no coração, né? Uma humildade no coração. Então, né, Deus não precisa mandar flagelo para essa pessoa, porque ela já é humilde, né? Ela já é uma pessoa boa. Então Deus não manda flagelo, né? Então Deus vai lá e faz o possível, né, para que a pessoa tenha o melhor, né, para que a pessoa consiga o melhor, tudo mais, né? Que honra o pai porque honra a mãe, né? Então, muito importante isso, né? Já essas pessoas, né, que não tem, gente, né? Deus no coração, as pessoas tão egoístas, meu Deus do céu. O que que acontece, né? Flagelo, flagelo é a forma que Deus está usando para ver se essa pessoa se torna humilde, né?
Opa. Então, se eu não fizesse isso, eu mesmo lhes faria falta o meio para humilhá-los e rendê-los de sua estranha loucura. Ainda que a maior parte me ofendam mais, mas eu faço como um pai, que reparte a todos o pão para alimentá-los. Que alguns filhos não queiram tomar, mas sim que se sirvam dele, para atirá-lo na cara ao pai. Que culpa tem isso, o pobre pai? Assim sou eu. Por isso compadece-me em minhas aflições. Dito isso, desapareceu, deixando-me meio acordada e meio adormecida, não sabendo eu mesma, nem se devo acordar perfeitamente, nem se devo dormir outra vez. Então, tem filhos que jogam na cara do pai, né, o alimento que o pai deu. O que isso quer dizer? Tem almas que não aproveitam a cruz, né? Então, Deus deu a cruz para que tivesse um efeito na vida daquela pessoa, essa cruz. Mas a pessoa não aceita a cruz. Então, ela fica sem o efeito da cruz. Coisa mais triste, né, gente? A alma deve reconhecer-se em Jesus, não em si mesma. Continuo adormecida. Esta manhã, por poucos minutos, me encontrei acordada e compreendia meu estado miserável, né? Sentia a amargura da privação de meu sumo e único bem. Apenas pude derramar 2 lágrimas, lhe dizendo: meu sempre bom Jesus, como é que não vem? Estas são coisas que não se fazem ferir a uma alma de ti e depois deixá-la. E além disso, para não lhe dar a conhecer o que faz, deixa em poder do sonho. Ah, venha, não me faça esperar tanto. Enquanto isso, os outros desatinos mais disse. Em um instante veio e me transportou para fora de mim mesma, e como eu queria lhe dizer, meu pobre estado, Jesus, impondo-me silêncio, me disse: minha filha, o que quero de ti é que não te reconheças mais em ti mesma. Importante, né? Senão que te reconheças somente em mim, não reconhecer-se em si mesma. Assim que de ti não te recordarás mais, tá vendo? Olha isso como é importante. Gente do céu, não se reconhecer em si mesma. O que isso quer dizer? Não se recordar mais de si mesmo. Nem terás mais reconhecimento de ti, senão que te lembrarás de mim, e te desconhecendo a ti mesma adquirirás só meu reconhecimento. E à medida que te esqueceres e te destruíres a ti mesma, assim avançarás em meu conhecimento e te reconhecerás somente em mim. Quando tiveres feito isto, não mais pensará com tua mente, mas com a minha, né? Não olharás, meu Deus, como é importante. Jesus amado, não se reconhecer, né? Meu Deus, como é importante, né? À medida que te esqueceres e te destruíres a ti mesma, assim avançarás em meu conhecimento e te reconhecerás somente em mim. Quando tiveres feito isto, não mais pensará com a tua mente, mas com a minha. Olha isso, gente. Alma acreditar de verdade, né? Que não existe mais o eu dela, né? Que já se perdeu na divina vontade. A alma, né? Que vive constantemente nessa intenção de estar na ordem divina, de cumprir a divina vontade, de não pecar nunca, de fazer tudo com Deus, né? Precisa acreditar de verdade na autodestruição. Precisa se esquecer de si mesma, não ter mais aquela preocupação, ai, será que eu tô errando? Será que eu não tô? Ai, será que eu tô acertando? Ai, será eu, né? Não ter mais isso, né? À medida que te conheceres e te destruíres a ti mesmo, assim avançarás em meu conhecimento e te reconhecerás somente em mim. Quando tiveres feito isto, não mais pensará com a tua mente, mas com a minha. Que importante, né? Não olharás com os teus olhos, não falarás mais com a tua boca,
nem palpitarás com o teu coração, nem trabalharás com as tuas mãos. Meu Deus, a pessoa precisa ter fé, ela precisa acreditar que Deus assumiu ela, né? Não pode olhar mais para si, né? Nem andarás com os teus pés, mas com o que é meu, para te reconheceres somente em Deus. A alma tem necessidade de ir à sua origem, voltar ao seu princípio, Deus, isto é, de onde veio, e que se uniformiza toda a si mesma, ao seu Criador. Então, assim, na divina vontade, a gente não se vê, né? Então, eu vou até voltar aqui que ele usa um termo bem legal, Jesus, né? Não se reconhece a si mesma. Olha o termo que ele usa. Não se reconhece a si mesma, tá? Então, meu Deus do céu. Vou tentar lembrar aqui o que vinha, tá? Ah, sim. Vamos lá. Então, gente, né? Tudo que nos acontece, tudo que nos acontecer, tudo que a gente viver, tudo, a gente precisa entender que é Deus formando a vida, né, que Ele quer, né, que Ele quer em nós, tá? Então, a nossa vida, ela passa a ser a vida de Deus em nós, né? A vida de Deus em nós. Então, tudo que acontece é Ele, né, que está movendo para um propósito maior, né? Um propósito grande. Então, aquele sentimento de Deus fez isso em minha direção, Deus fez isso para mim. Obrigada, Senhor. O Senhor fez isso para mim, né? Para eu ser feliz na minha vida, na minha vida. Obrigada, Senhor, porque o Senhor fez isso para mim. E eu fiquei feliz, eu senti paz. Obrigada, Senhor, porque foi para mim, Senhor. Então, obrigada porque foi para mim. Esse sentimento a gente não tem mais, na divina vontade. A gente agradece a Deus, é claro que a gente agradece demais, demais da conta, né? A gente agradece, mas a gente não agradece por essa razão, porque, né? Não é porque Deus me concedeu, não. Não é por isso. A gente agradece a Deus, reconhecendo a obra dele, tá? Reconhecendo a obra dele. Então, isso é você se reconhecer em Jesus, tá? Então, você viu lá que você falou para alguém algo que a pessoa precisava escutar, por exemplo. Ou você fez uma pregação, ou você fez uma oração em alguém, ou não sei, tá? Você fez alguma coisa e ajudou uma pessoa. Mas você se reconhece em Jesus, então você vê que a obra foi de Jesus, não foi uma obra sua, né? E você sabe que você não fez nada, que nada veio de você, tá? Que nada foi em direção a você, mas que tudo, né, foi de Deus, tudo veio de Deus, né? E tudo voltou para Deus, né? Então você não reconhece a si próprio, você não se reconhece na história, né? Você só vê Deus agindo todo momento. Você não vê você, entendeu? Se você visse você na história, aí você ia dizer obrigado, Jesus, pela honra que o Senhor está me dando de pregar. Nossa, que honra, né, que eu tenho de estar pregando, Jesus, obrigada. Obrigada, Jesus, por essa honra de fazer essa oração. Obrigada, Jesus, porque eu falei a palavra certa que a pessoa precisava ouvir. E aí você fica, né, nessa ladainha do eu, né, do eu, né, porque eu falei, porque eu que fiz, porque eu. E aí você pensa assim, que Deus, né, deu para você, mas foi você que fez.
né? Foi você que fez. Então, não, isso daí não é se reconhecer em Jesus. Se reconhecer em Jesus é você saber que foi Jesus que fez, né? Então, tal ato que foi bom, foi Jesus que fez, tá? Então você não se vê mais, não se reconhece mais, né? Você e Deus passa a ser uniformizado, né? Você se uniformiza com Deus. Então, se Deus estava, você estava também, né? Se você estava, Deus estava também. Você não se vê separado de Deus, né? Não se vê dessa forma, né? Então, é muito importante entender, né, essa diferença, assim, porque às vezes as pessoas, né, estão vivendo na graça, elas estão vivendo na graça, né? Então, Deus vai lá, né, concede a graça, né, para a pessoa viver tal ato, né, fazer tal coisa, né, e tudo mais. Beleza. Mas, né, a pessoa, ela se vê ainda separada de Deus, ela reconhece o eu dela, né, na história ali, atuando na história, né, porque Deus me deu a graça, mas fui eu que fiz, sabe? É mais ou menos assim que se vê, né? Aí na divina vontade a gente não vê assim, a gente vê que a gente se funde com Deus, né? E aí tudo que a gente faz foi Deus que fez. A gente vê dessa forma, né? Só assim, nua, desfeita, pode voltar à sua origem e reconhecer-se só em Deus e agir segundo o fim para o qual foi criado. Então, Deus trabalha para que essa nossa autoimagem ela seja destruída. Então, Deus trabalha de diversas formas, né? Às vezes a gente tem um apego a um status, a uma imagem, né? Para as outras pessoas, e Deus faz questão de destruir isso, tá? Ele faz questão mesmo. Então, para quem não tem esse desprendimento, né? Então, passa por um processo, né, de purificação aí, né? Então, porque reconhece muito, né? Se olha muito, se vê muito, né? E não reconhece. Não se reconhece só em Deus. Eis aqui então que para uniformizar-se, olha, gente, ele usou o termo, né? De uniformizar, não lembrava desse termo. Eis aqui então que para uniformizar-se toda em mim a alma deve tornar-se indivisível comigo, tá vendo? Então tudo sempre quando a gente olhar é Jesus. Olhou é Jesus, olhou é Jesus, é Jesus, é Jesus. Não pode duvidar, né? Não pode duvidar. Enquanto dizia isto, ouvia terrível, via o terrível castigo das plantas secas e como deve avançar mais. Mal pôde dizer, ah, Senhor, como farão as pobres pessoas? E ele, para não me prestar atenção, como em relâmpago, fugiu e desapareceu. Quem pode dizer a amargura de minha alma ao encontrar-me em mim mesma, por não haver podido dizer nem sequer uma palavra por mim e por meu próximo, e pela tendência ao sono, porque de novo estou nesse estado, né? Então, acho que é isso que Jesus colocou no meu coração hoje. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.